ficamos felizes, ó Deus, e seguros em saber que o Senhor está aqui, em saber que o Senhor está atento ao nosso louvor, o Senhor está atento ao nosso clamor, e como a Tua própria palavra diz, que nós somos o Teu particular tesouro. Muitas coisas a criança não entende o porquê disso, o porquê daquilo, mas o pai sabe, a mãe sabe. E nós, da mesma forma, somos como Tuas crianças, Pai. Não compreendemos muitas coisas, mas uma coisa sabemos, que em Ti há segurança e que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. Por isso nós nos sentimos felizes e seguros em saber que Tu és o nosso Deus. Receba o nosso louvor, Pai, e que cada um nessa tarde que aqui chegou receba aquilo que precisa, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, irmão. Que Deus abençoe a todos. Que Deus recompense o esforço que cada um tem feito. E eu gosto sempre de salientar, e a nossa escritura está, para vocês irem procurando, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Gosto sempre de salientar o que o irmão Brana diz, que Deus é quem convence o homem do pecado, Deus é quem procura o homem, Deus é quem traz nós até aqui. Pela nossa capacidade não haveria como vir, porque nós ainda estamos num corpo que, como diz, vendido ao pecado, nascemos em pecado, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, é Ele que começa a nos guiar. E aí cumpre o que a Escritura diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Vamos ler então, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, como citei, a partir do versículo 8. Diz assim a Bíblia: E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocausto. Depois podemos até sublinhar nas nossas Bíblias essa palavra, violentei-me. Em outras palavras, precipitei-me, né? E ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Oremos uma vez mais. Querido Deus, bondoso Pai, eu sei com toda a minha convicção
que uma vez mais o Senhor estará fortalecendo a cada um de nós, animando, ensinando e também fazendo-nos lembrar daquilo que já conhecemos. Que a graça do Senhor seja estendida sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. É sempre a melhor coisa que nós podemos fazer é estar na presença de Deus, na casa de Deus. Como o pastor Febroni, às vezes, ele costuma citar, que quando alguém falha a aula, né, não vai na aula, o professor não deixa de aplicar a prova, né, daquela matéria que ele deu, ele vai aplicar. E depois o aluno vai dizer, professor, mas eu não vi essa matéria. Eu não vi. A professora vai dizer, você não viu porque você não veio na aula. Mas então, quando há um motivo justificado, aqueles que são aplicados, o que faz? Pega o caderno do coleguinha e copia, né? Quantas vezes já foi feito isso, né? Por todos nós que estudamos, né? Então, assim é também nas coisas de Deus. Deus, ele não leva o homem a julgamento sem antes advertir. E Deus, ele sempre tem falado desde os tempos de Caim e Abel até o último, até se fechar o período da graça. Então ele sempre fala. Mas às vezes a pessoa vive uma vida rasteira, é bem simples de nós ver isso. Por quê? Praticamente não vai nos cultos, praticamente não lê, praticamente não ora, praticamente não vigia, e daí não sabe por que tem uma vida rasteira. Está anêmico, né? Assim é como a pessoa, às vezes, que não se alimenta, aí vai enfraquecendo, e aí depois vem um vírus, como sempre a gente diz, e dá um susto ou então mata. Então, sempre que nós não podemos, devemos nos envolver com isso que permanece. Eu sei que às vezes há momentos que a gente está cansado, há momentos que a gente, como eu diz, que está para baixo, né? Existe fase na nossa vida, mas ainda Deus está presente para nos dar o ânimo, nos incentivar, nos ajudar e fazer nós retomar de novo. Então sempre estamos aprendendo, e eu creio que hoje nós vamos uma vez mais ser abençoados por Deus. Eu desejo intitular essa nossa meditação, Deus governa. E tem um subtítulo também que eu coloquei aqui, que a incredulidade não impede a Deus. Não impede a Deus de Deus realizar aquilo que Ele deseja. Sabemos que a incredulidade impede o indivíduo de receber aquilo. Se ele for incrédulo, claro que ele não vai receber. Mas embora Deus sempre tenha tido as suas promessas, e nem sempre a maioria creu, sempre a minoria creu, né? Sempre a minoria creu, Deus sempre cumpriu cada promessa. E aí que nós vemos como título, Deus é quem governa. Eu estava procurando ali nas Escrituras e eu achei onde Davi diz no Salmo que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Você agora pode mensurar o tamanho desse Deus, que enche os céus e a terra, que é como uma alta tensão, se pudéssemos dizer assim, mas que em seus pensamentos ele foi planejando, arquitetando, e através, nós sabemos, de Cristo, ele começou a criar tudo, e finalmente ele criou o homem à imagem e semelhança. E ele desejou ter uma família, mas uma família leal. Uma família
aonde você é quem decide. Eu é quem decido. Eu é quem decido qual rumo eu tenho que vou dar em minha vida, devo tomar. E quando nós decidimos por Deus e nos dedicamos e estamos cientes do nosso chamado, Ele está conosco e nos faz vitoriosos. Mas mesmo quando a pessoa ela é chamada, às vezes, no caso de Saul, sabemos através da vontade permissiva, quando Deus é quem governava o seu povo através de Samuel, através dos juízes, e assim Deus é quem vinha levantando homens, levantando um Sansão, levantando um Jefté, levantando um Gideão, lá no início levantando um Moisés. E através desses homens, Deus libertava o seu povo. Deus pelejava as suas pelejas. Mas às vezes a coisa, na maioria das vezes, a coisa do mundo parece que ela brilha mais. É mais, quer dizer, mais social. Tem mais encanto. Mas é só um brilho falso. É um brilho que não tem sustentabilidade. E às vezes as pessoas começam a querer copiar o mundo. E é o que nós sabemos. O que o mundo chamado cristão tem feito. Tem permitido literalmente o mundo entrar nas suas igrejas. E quando você visita um paciente terminal, não é para dizer que nós somos melhores, nós não somos melhores do que ninguém. Mas uma coisa é certa, nós temos abraçado uma mensagem que Deus nos enviou, para nos trazer para dentro das Escrituras. Embora com muitas fraquezas, mas a nossa fé está firme na palavra de Deus. Quando você visita, muitas vezes, aquele paciente terminal, aquele guerreiro ali, né, como eu lembro às vezes de ter feito isso, aquele veterano, a gente fica até sem jeito de perguntar se ele está bem, se ele está seguro, né? Mas é o nosso dever como ministro perguntar: irmão, como que o senhor está? O senhor está seguro? O senhor está bem? O senhor está em paz? Se Cristo lhe chamar, e o que a gente ouve? Sim, estou pronto. Mas isso não acontece quando muitas das vezes você encontra aquelas pessoas que é religioso. Não acontece. É duro dizer, mas eles ficam, faz assim, porque parece que eles não têm tido a graça de olhar para aquilo que deve ser olhado, que é para a palavra de Deus. E ter o conhecimento que nós temos. O conhecimento, não somente o conhecimento em si, mas o conhecimento ungido com o Espírito Santo. Quer dizer, a farinha misturada com azeite. Quando você sabe no que você crê. Não é porque alguém te disse, não é porque o pastor disse, mas você tem aquela convicção que Deus está em sua palavra, que Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem, que Deus amou o mundo, como São João 3 diz, de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como ele mesmo disse, nenhum dos que o Pai me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, né? Que já era um filho da perdição e estava ali simplesmente para cumprir o papel de um Judas. Então é diferente quando se tem uma fé estabilizada. Por isso que eu tive uma escola domingo de manhã com os jovens lá em Erechim, e o tema foi
de Salomão, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus e venha dizer, não tenho neles contentamento. Por isso que o maior investimento que sempre devemos ter não é preocupar simplesmente em dar um bom estudo, em deixar uma boa herança, isso se puder fazer, claro que é bom, mas a preocupação de todos nós deve ser criar os nossos filhos, desde o tamanho da pequenininha ali, da Sofia, um exemplo, ou menor ainda, nos caminhos do Senhor, ensinando a temer a Deus, ensinando a respeitar as pessoas, o ministério, os diáconos, respeitar a palavra de Deus, ensinando não mentir, ensinando ser dizimista, falando a história de Cristo. Isso que eu chamo de herança. Isso é herança. Você já tem uma fé convicta. Você já entra, sai da adolescência já com uma fé estabilizada. E não vai na influência do amiguinho, da amiguinha. Isso é o que mantém. E aí nós vemos Saul, quando o povo chegou para Samuel e disse, Samuel, nós queremos um rei, como as demais nações. Aí que eu falei, copiando o mundo. E nós sabemos que Deus é quem pelejava suas pelejas, Deus sempre estava ali, Deus abriu o mar vermelho, Deus tirou eles com a mão forte, Deus não atrasou. E Samuel entristeceu-se, assim como o pastor às vezes se entristece como pai, por eles pedir aquilo. Eu nunca tirei nada de vocês, quer dizer, eu nunca me aproveitei da minha posição, e vocês estão me rejeitando. E uma coisa que nós devemos sempre lembrar, e quando há uma atitude, vamos dizer assim, errada, e você vai ver a pessoa, a razão, porque sem razão ninguém age. Tem uma razão para aquilo. Por isso que o cristão, ele não é movido pela razão, pela aparência, mas ele é movido pelo quê? Pela convicção, pela direção de Deus, pelo Espírito Santo. E eles tinham razão de chegar para Samuel e pedir um rei? Tinham razão. Razão base, bem firmes. Samuel, é o seguinte, você já está velho e os teus filhos não andam no teu caminho. Então nos dá um rei aí para já nós se garantir, né, depois da tua morte. Mas eles, entende, para se livrar, vamos dizer assim, do domínio, da direção, das autoridades dos filhos de Samuel, pediram um rei, que também seria um natural. O que eles deveriam pedir, Samuel? Ora a Deus por nós, para que Deus, quando tirar você de cena, levante um segundo Samuel que conduza nós no caminho do Senhor, porque o Senhor sabe teus filhos, olha como é que está aí. Ou que então converta teus filhos. E que Deus possa continuar tendo um homem a quem Ele possa usar. Mas não, eles olharam pela razão, Samuel já está velho, e os filhos andam no caminho errado, então vamos pedir um rei. E a Bíblia diz que Samuel entristeceu-se e foi orar a Deus. E Deus disse para Samuel o quê? Samuel, não fica triste. Eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a mim. É na razão que muitas vezes nós falhamos. Claro que é na razão. Sem razão quem vai falhar? Eles rejeitaram a mim.
mas diga para eles que o que o rei vai fazer, que vai tomar o melhor deles, vai tomar o melhor das filhas deles, do gado. Fala para eles o direito do rei. E dê para eles um rei. Deixa eles cientes da decisão. E foi o que Samuel fez e deu a eles um rei. Mas agora veja que esse rei, Saul, quando eu penso nele, eu sinto pena dele. Porque ele estava ali na vontade permissiva de Deus. Ele não ia prosperar. Eu sinto pena. Ele estava ali e não tinha uma real convicção, ele não tinha uma experiência experimentada com Deus. Ele não ia muito longe. Simplesmente foi empossado pela vontade do povo. E isso é um risco que muitos correm. E que Deus ajude cada igreja que está sendo pastoreada a não errar. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. O povo pediu um rei? Pediu, Deus deu. A igreja primitiva, quando Judas se desvia do caminho, não é novidade ministro se desviar? Claro que não. 10 lá atrás, nos tempos de Moisés, 10 espias se desviaram e foi a causa da derrota do povo de Israel. Tem pessoas que deixam isso escandalizar a fé. Isso não é novidade. Não foi porventura, deixa eu abrir um parênteses aqui, não foi porventura 10 líderes que não tinham uma fé convicta em Deus, que desanimaram o povo, e o povo teve que andar 40 anos no deserto? Foi. Mas isso fez de Deus um Deus falido? Não. Ele ainda tinha 2 ali, que sofreram um pouquinho junto com aqueles incrédulos, mas entraram na terra da promessa. Então aí é onde que eu digo que a incredulidade não impede a Deus. O projeto de Deus vai seguir. E aqueles que estão com a sua fé convicta em Deus vão estar sempre incluídos nesse projeto. Vão estar incluídos. Mas às vezes a razão, o momento, a ideia parece que é brilhante. A ideia humana é brilhante. Mas isso é a vontade de Deus? Judas se desviou, lembra que eu falei? Eu falava para um ontem, visitando um outro, que devido ao que aconteceu, está parado. Eu disse, irmão, se você fosse um dos 12 apóstolos, então quando Judas fez o papel que fez, você também ia abandonar o barco, em outras palavras. E eles abandonaram? Não abandonaram. Mas ele, vamos dizer assim, pela pressa, por ser precipitado, falharam? Falharam. Porque reuniram, Jesus chamou 12, né, e Judas desviou. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte e ver quem cai para nós achar alguém, mais um obreiro para colocar no lugar de Judas. Fizeram. E Deus ia dizer o quê? Vocês escolheram Matias? Então tá, é Matias. O nome Matias. Mas o profeta disse que Matias nunca fez nada. Só teve um nome de apóstolo. Teve o título. Nós temos que entender que Deus governa. E como eu anotei aqui, não importava quantos filhos de Cis se levantasse, Deus iria na hora certa colocar Davi no trono. Não importa. O que adiantava eles precipitar? Nós temos que fazer uma eleição agora, a troca de caixa, porque Judas desviou, Judas traiu o mestre, vamos escolher um aqui. Vamos lançar sorte. Matias, é você. Deus tinha os olhos em Paulo, que ainda era um Saulo, um perseguidor da igreja.
mas não impediu que na hora certa Paulo assumisse o seu lugar. E revolucionou o mundo, que a maioria das cartas são dele. Então Deus governa, é isso que nós devemos confiar e saber que Deus está no controle. E se há alguns que se precipitam, fica você firme. Diz: Senhor, eu estou firme na tua palavra. Eu não estou olhando para a razão, para isso, para aquilo, mas eu estou olhando que há um Deus que ainda vela. Como a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Nunca o intento de Satanás pôde impedir a Deus. Mas ele se levanta. Como aquele ditado que diz: não está morto quem peleia. O diabo lhe age mais ou menos assim. E ele insiste, persiste, incomoda. Ele se aproveita do momento de fragilidade. Ele é um oportunista, porque ele já é um derrotado para começar, ele já está condenado, só falta o dia de exterminar esse inso. Por isso que ele é especialista, né, em botar vareja, né, no machucar dos outros, em cutucar. Mas nós temos um Deus ainda, né? Um bom samaritano que sempre passa pelo caminho e ainda tem azeite e vinho. Então muitas coisas é através da razão que as pessoas falharam em querer um rei, em deixar a liderança de Deus. E aí, como disse, Saul estava ali num lugar em que ele não tinha estrutura para conduzir o povo. Estava num escalão altíssimo, né, como rei de Israel, com todas as mordomias que podia existir, mas não tinha firmeza. Não tinha conhecimento de Deus, não tinha aquela segurança, aquela convicção. Aí Deus faz o que? Ele respeita o livre-arbítrio. Vocês querem um rei? Ah, vocês querem um rei. Então eu vou dar um rei para vocês. E aí, já no primeiro, vocês vê duas falhas graves que ele fez, que aí... Por quê? Porque nós somos provados. Como pode vencer se não haver uma prova? Como podemos querer reinar com Cristo se nós não lutar com Ele aqui? Por isso que quando Daniel Cury, naquele sonho, foi um sonho, vamos dizer assim, para lhe chamar a atenção, corrigir, né? Que por certo ele, devido à posição que ele tinha diante da igreja, como um grande pregador, um homem usado na mão de Deus, um homem abençoado, um homem cheio do Espírito Santo, por certo ele pensava que o mundo não girava sem ele, que ele era a resposta para tudo, e ninguém é a resposta para tudo. O dia que alguém achar que é alguma coisa, é um perigo. Porque Deus não divide a glória com ninguém. Ele simplesmente toma o homem que se rende a ele como uma ferramenta e usa em favor do povo. E o irmão Branham mesmo diz que Deus tem dificuldade de usar um homem e ele continuar sendo humilde. Quando o pastor ele foi levantado para servir. Mas, às vezes, ele inverte as coisas. Né? Então, o homem não é nada, é Deus que levantou. Simplesmente tem que agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado essa honra de me usar como uma ferramenta sua. Enquanto o diabo usa os seus, usa para trazer escândalo, para trazer problema, morte, isso e aquilo. Deus também usa os seus para trazer vida. Mas é na razão, né, que Saul falhou.
vou lá para lutar contra os filisteus. E dentro de 7 dias, Samuel vem para oferecer o sacrifício e depois eu vou para a batalha. Esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, meu Deus, Samuel não vem. De quem era a obra? De quem era o povo? De quem era a batalha? De Deus. Então Deus é responsável. Deus é responsável. Por isso que, embora o inimigo se levante, como a Bíblia diz, como torrente de água, como uma enxurrada, Deus levanta a bandeira. Mas nós precisamos aprender a confiar, a saber que as coisas, Deus não é obrigado a fazer as coisas da nossa maneira, nós somos sua criatura, Ele nos escolheu para ser a sua família. E esse mundo é simplesmente um pequeno período de teste que estamos passando, por um pequeno momento, para depois vamos herdar uma eternidade. E aí Deus mostrou para Daniel Curry, né, naquele sonho, vocês sabem, não vou detalhar, que ele chega ali diante do trono, melhor, diante dos anjos ali, não tinha o nome dele. É um sonho. E ele então foi apelar ao trono branco. Ou eu imagino que quando ele chegou ali diante dos anjos, sou Daniel Curry, meus dias na terra terminaram, agora quero entrar. Não tem nenhum Daniel Curry aqui. E ele foi, então, até o trono branco. Você foi perfeito? Não. Você nunca mentiu? Sim. Então você não foi perfeito. Aí entra aquele que todos nós um dia veremos. O Senhor Jesus Cristo. O ministério da intercessão, o Deus feito carne, o Filho prometido por Isaías, que seria maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Daniel ouviu passos de trás dele e virou para olhar, era um rosto mais meigo do que uma mãe, diz ele. E disse: Pai, ele não foi perfeito na terra não. Mas há uma coisa, ele se posicionou por mim lá. Hoje eu me posiciono por ele aqui, joga todos os pecados dele na minha conta. Quando eu chegar ali, irmão Lindomar, não vai ter nenhum Lindomar, não vai ter nenhum Davi, não vai ter nenhum Natanael, mas vai ter o quê? Um Senhor Jesus Cristo que nos representa. Nós vamos entrar através do Senhor Jesus Cristo. Não é eu, é Ele. Como Paulo mesmo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Então é Cristo. Mas Saul não tinha essa convicção. E pensou: Samuel não vai vir. Então já que tem que fazer, deixa que eu faço mesmo do meu jeito. Eu vou agir do meu jeito. Quer agir do teu jeito? Vai quebrar a cara. E ofereceu o holocausto que somente é permitido ao sacerdote. Quando está oferecendo o holocausto, chega Samuel. Diz: mas o que você fez, homem? Mas o que você está fazendo, rapaz? Porque Samuel gostava, amava Saul, sim. A ponto de Deus chamar a atenção de Samuel, diz: por que ainda você tem dó de Saul se eu já abandonei? Ah, você não veio nos dias aprazados e violentei-me e ofereci sacrifício. Agora ele viu que tinha se violentado. Aí vem a sentença, né? Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora ele ia confirmar, era só uma provinha.
Porém agora não subsistirá teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aí não tinha mais o que fazer, porque ele agiu pela razão, vamos dizer assim, pelo impulso. Ele agiu da maneira que ele achou que devia agir. Mas agora, se ele tivesse um pouco de visão espiritual, ele iria esperar. Mas quando não tem, não tem, e não tem para sempre. E aí, se ele humilhasse, né? E pelo menos dissesse para Samuel, dissesse, realmente eu falhei. Então, me deixa no meu cantinho. Próximo rei que assumir, quem sabe, me dá uma posição lá. O próximo rei que assumir, pelo menos poupa a minha família. Deixa que então o Senhor siga com a vontade dele. Não quis. Não quis. E aí se levantou, né? Se levantou contra Davi e perseguia Davi, atirava a lança para cravar em Davi, e o homem só fazia o bem para ele. É duro a situação de um homem quando Deus já descartou. Meu Deus. Davi estava quietinho ali. O que Davi fazia era o bem para ele. Porque um homem fora da mão de Deus é uma ferramenta para o diabo. Não se assuste, é uma ferramenta para o diabo. A Bíblia diz que o homem que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre não prosperará. Por isso que vai virando uma bola de neve. Quanta desgraça! Quanto sangue derramado inocentemente de soldados em combate por causa do nariz empinado de Saul. Gente, Deus já te rejeitou. Caia em si que você não vai conseguir vencer a Deus. Mas o que Davi fazia? O rei estava endemoniado, ele vinha ali, tocava a sua harpa, mas você cuidando, né, da lança, né? Daqui a pouco vem uma lança de lá. Tocava a harpa e o demônio tinha que sair. Porque as trevas não é compatível com a luz. Não importava quanto Saul se levantasse, quantos filhos de Cis se levantasse, 10, 20, 30, 100, 200, não impediria de Deus cumprir o seu propósito. Não importa quantos escândalos se levante, Deus ainda terá um povo naquele dia, e eu desejo com todo o meu coração estar ali. É tudo igual? Não é tudo igual, não. Isso é mentira de Satanás. Pedro nunca foi igual a Judas. João nunca foi igual a Judas. Querem botar tudo num saco só? Não vai conseguir, não. E naquele dia haverá uma voz ali que irá condenar esse mundo. Mas ele se levantou, perseguia Davi, corria atrás de Davi, perdeu totalmente o temor. A pessoa rejeitada por Deus, ela perde, ela se torna um psicopata. Ela perde o temor, ela torna-se uma pessoa sem escrúpulo. E ainda aqueles que passam a mão. Devemos orar pela alma de cada um, sim. Nunca desejar o inferno para ninguém. Mas Deus me livre de apoiar um Saul e ir na batalha ao lado de Saul. Vai para você ver o que acontece. Nós não estamos brincando. Sem escrúpulo.
Quando Davi chega ali, leiam depois, eu não anotei aqui a passagem bíblica. Quando Davi chega ali e é ajudado por 85 sacerdotes do Senhor. Recebe pão, recebe alimento. Aí o sacerdote ainda tenta dizer, Davi, quer dizer, inofensivo. Como não poderia eu, quer dizer, socorrer Davi? Mandou um que se levantasse contra o sacerdote, não se encorajou, ele mandou outro, matou 85 sacerdotes de Deus. Se torna ou não se torna sem escrúpulo? Mas isso não impediu. Davi teve um pouco de trabalho, teve que fugir, né? Mas não impediu que ele subisse no trono. Embora o diabo se levante como torrente de água, ele não vai impedir a semente de Abraão de entrar na glória eterna. Porque Deus ainda tem homem que não olha pelo arrazoamento, não olha pelo lado natural, mas olha pela palavra de Deus. Embora 10 espias olhavam para o tamanho do inimigo, para o tamanho das muralhas, para o tamanho da espada dos inimigos, mas Josué e Caleb olhavam para o tamanho do seu Deus. Deus prometeu a Abraão que nos daria essa terra. Passaria 400 anos, mas ele enviaria um libertador, e ele já tem enviado. A terra é nossa. Tão somente não sejamos rebeldes, disse Josué. Mas quem deu ouvido àqueles 10 espias, vocês sabem o que aconteceu. Quando Moisés deu a sentença para eles, 40 dias vocês espiaram a terra, 40 anos vocês rodearão esse deserto. E as vossas crianças que vocês disseram, e as suas mulheres, que seriam por presa do inimigo, elas eu colocarei lá na terra. E elas verão a terra que vocês rejeitaram. Aí já não adiantava mais. Deus já tinha dito, ó. Vocês não querem? Então tá bom. Eu tinha prometido. Há 400 e tantos anos atrás eu tinha prometido isso para Abraão. Que a sua semente seria cativa em terra estranha por 400 anos. Mas eu visitaria eles. E eu tiraria eles com mão forte. E eu não fiz isso. Vocês não crêem? Então siga. E é o que a Bíblia diz, que quando Deus envia a sua palavra e a pessoa rejeita, o que Deus faz? Deus permite a operação do espírito do erro para que então creia no erro. Simplesmente isso. Muito simples. Mas não impediu, né? De Caleb possuir a terra a qual Moisés tinha prometido para ele. Não impediu. Quando eles atravessam do outro lado lá, Caleb chega para Josué e disse, lembra que Moisés prometeu para mim esse monte? Há 45 anos atrás? A minha força é como a daqueles dias lá. Ó. Quer dizer, estou com 85 nas costas já, mas a minha, como diz assim, a minha força, a minha vitalidade ainda não esgotou. E assim é a força, a vitalidade de muitos veteranos aqui, que tem sido cortado por corte do inimigo, mas tem sido sarado pelo Espírito Santo. O tempo tem passado, mas disse Caleb, me dá essa terra, Josué, que Moisés me prometeu há 45 anos, que eu vou lá e limpo com tudo. E Josué disse, vai que é tua. Deus é quem governa, Deus é quem coloca as coisas no lugar, embora a incredulidade, às vezes, das pessoas atrapalhe, que demore um pouco. Porque eu penso que a vinda de Cristo já era para ter acontecido. Mas Ele é longânimo, esperando, porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento. Estamos dando volta no deserto, quem sabe há quanto tempo? E aí se escandaliza quando o irmão Brana diz, não profetizo, mas eu predigo.
Não profetizo, segundo meu conhecimento bíblico, por volta de 77, já estará tudo terminado. Claro. Mas a incredulidade, a misericórdia de Deus com muitos de nós, às vezes, estamos dando volta, mas não vai impedir nossa entrada. Quando chegar do outro lado, irmão Brademir, quantos anos já de caminhada? Na casa dos 40. Mas vai dizer assim, há 40 anos eu recebi essa promessa e a minha força é como do dia que eu comecei. Me dá essa terra, me dá as ruas de Jerusalém, que eu vou possuir. É isso, irmãos. Vento de doutrina de tudo que é lado, ressurreição isolada, ressurreição ordenada, a nuvem, sei lá mais o que, sei mais o que, escândalo, isso, aquilo, mas o verdadeiro Josué segue olhando para a palavra de Deus. O verdadeiro Josué não arreda o pé da tenda de Moisés. Não impediu Davi subir ao trono. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e se levanta muitos Amaleque se levanta covardemente contra o povo. Covardemente, Israel cansado da caminhada do deserto e cansado, homens que não tinham treinamento de guerra, mas esse diabo de Amaleque se levanta ali covardemente, mas Deus tinha um Moisés para subir ao monte. Deus tinha um Moisés para dizer a Josué, vai à peleja e eu estarei no monte intercedendo pelo povo de Deus. A guerra é grande, mas eu estarei no monte. O diabo pensa que vai impedir eu e você de chegar ali, não vai. Não vai. E ele precisa saber disso, que não vai. Que o espírito de incredulidade, espírito disso, aquilo, não vai, porque há um espírito de intercessão, de um Moisés com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo. E Moisés, nós sabemos, sobe o monte. Disse Josué, eu estarei no monte com a vara na mão, a vara do Senhor na mão, e você reúne o povo, quer dizer, reúne a igreja, em outras palavras, e vai para a batalha. Vai para a batalha. Amaleque está vindo, mas eu estarei lá, e você fica na batalha. Há um Jesus Cristo intercedendo por mim e por você. Como ele mesmo disse, não oro somente por este, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. Há uma intercessão do próprio Cristo por mim e por você. Há uma mensagem que ele nos enviou para nos tirar do enleio denominacional. E Moisés sobe o monte. E a Bíblia diz que as mãos de Moisés já eram pesadas. E ele de cima do monte, ele via a batalha lá embaixo ruindo, Amaleque de um lado, os israelitas do outro, vamos dizer assim, o diabo de um lado, a igreja do outro. E Moisés cansava e baixava as mãos, esmurecia, e ele via que Amaleque começava a empurrar Israel de novo, mas ali tinha um Arão, ali tinha um Ur, que pegaram uma pedra e colocaram Moisés sentado e seguraram as mãos dele em intercessão o dia todo. Israel foi vencendo e venceu Amaleque. Posteriormente, Deus chega para Saul e disse, eu tenho lembrado da covardia que Amaleque fez com meu povo, vai lá e varre a memória de Amaleque. Saul, descomprometido com a palavra de Deus, foi lá e fez a coisa parcial. Irmãos, Saul, filho de Cis, descomprometido com a palavra de Deus, fez a coisa parcial, mas não impediu a Deus de cumprir a sua vontade. Tinha um Samuel ali que disse,
Que mugido é esse de ovelhas, e vacas, e balido? O povo pediu para poupar, para oferecer em sacrifício. Desde quando Deus tem mais prazer em sacrifício do que lhe obedeça a palavra de Deus? E varreu Amaleque da terra. E Saul poupa uma amalequita, né? Eu preguei, acho que no final da semana passada ali em Erechim. Mate esse demônio, o Senhor vai te matar. Mate esse amalequita. Mate esse arrazoamento. Mate essa vida longe de Deus, senão essa vida te mata. Eu poupei o gado, poupei também a Agag, o rei, né? Já passou a amargura da morte, disse Agag para Samuel. Samuel, que passou a amargura da morte diante de Saul, mas diante de mim aqui não passa nada. Por isso que nós somos ensinados, como diz o pastor Febroni, e eu sempre digo, não temos duas Bíblias, um aqui e outro para o escritório. E como diz o pastor Daniel, quando se traz algo, uma mensagem inspirada por Deus, corre para o escritório que vai ter resultado. E é verdade. Agora, quando traz na carne, mata, machuca. Mas agora, quando você sabe que você está levando uma varada, mas é uma varada do Espírito Santo, Ele tem o cajado também. Ele tem o azeite também para passar em nossas feridas. Amém? Deus abençoe. Que Deus seja conosco, irmão. Vamos em frente. Vamos empurrando esses amaleque aí, ó. Vamos liquidando com toda a malequita. Não importa quanto Saul se levante, chegou a hora que Davi subiu no trono. E Deus disse, eu já procurei um homem segundo meu coração. Deixa que agora vai dar certo. Vamos ficar de pé, vamos cantar com o irmão Lindomar um hino. Depois eu peço ao irmão Brademir que faça o encerramento.